a sua voz, Ele me faz ver, faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Festa na casa! Esse é o nosso último episódio dessa temporada, por isso essa festa linda. Obrigado a todos vocês que participaram, todos vocês que têm assistido, a vocês que se inscreveram e têm compartilhado os vídeos. Já já tem novidades para a nossa segunda temporada. Enquanto isso, vai assistindo tudo de novo. Valeu! Receba tudo, Senhor. Vamos juntos. Yahvé, Yahvé, santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Yahvé, Yahvé, santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Nas palmas assim. Você tem liberdade aí pra tirar o pé do chão. Ei.
santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Yahvé, 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 Yahvé. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti. Não há outro. Não há outro acima, outro igual, incomparável. Não há outro Deus além de ti. Não há ninguém, 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 ninguém. Não há ninguém como nosso Deus. Ninguém, ninguém, ninguém. Nós temos provado dessa verdade. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Seu nome é Yahvé, 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 Yahvé. Santo é o teu nome, pra sempre quero te bendizer. Reconhecemos, não há outro. Não há outro Deus além de ti. Jamais haverá. Boa noite, igreja. É muito bom ter você aqui conosco na casa do Senhor. Nós estamos começando mais este culto de louvor e adoração. Você já sabe, eu vou convidar você a se colocar em pé. Antes de nós começarmos o nosso culto, primeiramente, eu gostaria de dizer que hoje é um dia especial. Hoje é aniversário do nosso amigo Gustavo, que está aqui no teclado. Pela graça do Senhor, ele está comemorando mais um ano de vida hoje. E eu convido você a erguer as suas mãos aqui para ele. Nós vamos orar pela vida dele. É uma pessoa que tem abençoado a nossa igreja há muito tempo no Ministério de Louvor. E eu quero que ele saiba que nós somos muito gratos por tudo isso que ele tem feito, pelo trabalho que ele tem feito. E que eu espero que ele se alegre também por poder estar participando disso e pela dedicação que ele tem dispensado ao Senhor no trabalho. Então vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, Senhor Jesus. Hoje é aniversário do Gustavo, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida dele, os seus planos, e que em primeiro lugar ele te busque, Senhor Deus, te coloque no centro, Senhor Deus, da vida dele, que ele possa te ter como alvo principal de sua vida, e que ele continue servindo com alegria no ministério, Senhor Deus, e que ele possa continuar sendo útil à tua obra, Pai Santo. Derrama infinitas bênçãos sobre a vida dele, cuida sempre, Senhor Deus, e nós somos gratos pela vida dele, Senhor Jesus. É no teu santo nome que nós oramos. Amém. Muito importante lembrar das pessoas que estão servindo conosco, que são importantes e que contribuem para essa obra. E com esse sentimento de alegria, de gratidão, eu convido você aqui juntos a louvarmos ao nosso Senhor. Essa música se chama Louvamos-te, ó Deus, eu tenho certeza que você conhece. Então, erga a sua voz e vamos juntos declarar quão importante, quão maravilhoso é o nosso Deus. Vamos juntos com as nossas palmas. Vamos lá. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua
Deus e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Vamos declarar juntos. Convido você, vamos cantar. Ó, vem nos encher. Pega a sua voz, declare. Ó, vem nos encher. Diga. De celeste fervor, fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Aleluia, aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó Senhor Jesus, vem nos encher com o teu amor, Pai Santo. Nós estamos aqui na tua presença, que o Senhor possa receber o nosso louvor, que nós possamos cantar com alegria a ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Convido você a acompanhar a leitura que se encontra no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16, que assim diz: Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, conforme foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ninguém nos conhece melhor do que o nosso Deus. Ele nos conhece melhor, inclusive, que nós mesmos. E uma das coisas maravilhosas e que mais revela a graça de Deus é que Ele escolheu nos amar, mesmo conhecendo e sabendo o que nós faríamos, mesmo sabendo que nós seríamos maus e que nós seríamos imperfeitos. Deus escolheu nos amar. Ele entregou o seu Filho por nós, sabendo que nós os desprezaríamos e que nós não seríamos capazes de amá-lo da forma como Ele nos ama. E é interessante pensar nisso, e hoje, especialmente, que nós estamos falando de uma data especial em que se comemora mais um dia. Talvez o Gustavo não saiba, né, que ele chegaria até essa idade, mas Deus já sabia. Deus previamente já conhece todos os nossos dias, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo pelo que nós vamos passar. Ele sabe, inclusive, os momentos em que nós vamos soltar a mão dele. Ele sabe os momentos em que nós não vamos conseguir persistir na caminhada. Mesmo assim, Deus está ali e escolheu se sacrificar por nós, nos dar uma oportunidade. Nós nos desesperamos muitas vezes pelo dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer. Mas o sacrifício mais importante, a coisa mais importante nós já temos, porque Jesus já nos deu. Esse sacrifício maravilhoso que nos deu uma oportunidade de ter uma vida ao lado dele. Isso é o que mais vale a pena, é o que mais importa. Todas as outras coisas, nós podemos nos preocupar por elas, nós podemos nos desesperar, mas Deus já sabe o dia de amanhã, e Ele já sabe do que você precisa. Então, não se desespere pelo amanhã, porque o sacrifício maior concedeu a você aquilo que você mais precisa. O resto, a mão de Deus concederá amanhã, quando você precisar. Então vamos declarar juntos que a mão do Senhor cuida de nós todos os dias. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua
assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Pega sua voz, declare. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Ó Deus, nós somos gratos por esse amor infinito que nos cobre, que nos cerca, que abunda de dentro de nós, Pai Santo. Nós somos gratos porque o Senhor um dia nos alcançou. Nós somos gratos pelo Teu sacrifício, Deus, que nos deu uma nova oportunidade, que nos deu uma nova identidade. Hoje nós nos encontramos aqui na Tua presença, Te louvando, Senhor Deus, Te rendendo toda a honra e toda a glória por esse amor maravilhoso que um dia nos alcançou, Pai Santo. Perdoa, Senhor Jesus, porque nós nos preocupamos, nós nos desesperamos com o amanhã. Nós muitas vezes soltamos a Tua mão, Senhor Jesus, querendo desesperadamente segurar aquilo que nós achamos que nós vamos perder. Que nós possamos ter a certeza, Senhor, que o Senhor cuida de nós. O Senhor conhece cada um dos nossos dias, Pai Santo. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, e o Senhor suprirá conforme a nossa necessidade, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que se até mesmo nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial sabe aquilo que nós precisamos e pode nos dar tudo aquilo que é de melhor, Senhor Jesus. Mas aquilo que nós mais precisamos, Deus, é a Tua presença, é a Tua companhia, Pai. É
É o Senhor dentro de nós, a nossa vida, e o Senhor já nos deu isso, Deus. Pelo Teu sacrifício, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, Pai, e nós somos gratos por isso. Que nós possamos saber que a Tua mão é sobre nós, e que o amanhã pertence a Ti. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que está reservado para segunda-feira, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus estará lá. O nosso Deus estará presente, guiando cada um dos nossos passos, guiando a nossa vida, dentro de nós, nos dizendo como agir e o que fazer. É nisso que eu creio. E oro a Ti, Senhor Deus, no Teu santo e poderoso nome, para que a Tua igreja possa ter a certeza dentro dos nossos corações, Pai, que o Senhor é conosco. Nós Te agradecemos por tudo e oramos a Ti, no Teu santo, santo, santo e poderoso nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. De dízimos e ofertas, eu quero ler para você um texto, um único versículo que está em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. A gente vai conseguir colocar na tela e diz assim: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais, os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos dos céus, a terra e tudo que nela existe. Esse momento de contribuições, ele por vezes gera uma percepção, uma compreensão errada. Você permanece com ele na tela, Matias, por favor? Esse texto nos fala de uma verdade absoluta, a verdade de que o Senhor e de que tudo que pertence, tudo que Ele criou é do Senhor. Não existe um palmo que não pertença ao Senhor. Não existe nada no universo que não pertença a Ele. Mas aí vem a pergunta: então por que a gente contribui? Por que a gente oferta? Por que então que essa ordem nos é dada? Se o Senhor tem tudo, se Ele não tem falta de nada. Talvez a pergunta que a gente possa se fazer é: por que a gente precisa? Por que a gente vai ofertar, ou melhor, que presente a gente vai dar para quem tem tudo, né? Ou o que eu devo dar para alguém que tem tudo? Mas na verdade isso nos faz entender que a nossa perspectiva de adoração por meio das contribuições está um pouco equivocada. Porque não é o momento em que um Deus carente precisa das nossas contribuições e por isso que nós doamos. Na verdade, a verdade é que o Senhor não precisa de nada e quem precisamos somos nós. E uma das coisas que nós precisamos é aprender a reconhecer a grandiosidade do Senhor e confiar no Senhor. E os dízimos e oferta, eles nos ensinam sobre isso. De que aquele que rege a nossa vida e que sustenta a nossa história não é a minha conta bancária, não é o limite do meu cartão, mas o que sustenta a minha vida está para além disso. Deus pode usar a minha conta bancária, Deus pode usar o limite do meu cartão, Deus usa o meu emprego, mas quem me sustenta é o Senhor. Essa é a verdade que a gente precisa entender. Então, na verdade, você não está ofertando porque o Senhor está precisando da sua oferta, mas é você e precisa ensinar o seu coração de que entender que a alegria e o sustento não estão no valor monetário, mas na obediência e na dependência do Senhor. E por isso que nós fazemos. Existem duas maneiras em que você pode contribuir em nossa igreja. A primeira delas é por meio do QR Code, que está aqui na tela. E a segunda maneira é por meio dos envelopes. Nós temos alguns envelopes aqui, temos envelopes lá atrás. Você pode colocar a sua contribuição e devolver aqui na urna. Mas faça isso com a compreensão de que
Nós somos os que precisamos. Nós somos os que precisamos ser ensinados sobre confiança, sobre dependência, sobre cuidado. Porque o Senhor que cuida dos céus, da terra, de tudo que neles existe, é capaz o suficiente de cuidar de mim e de você. Só que às vezes o nosso desejo de estar no controle de todas as coisas faz com que a gente perca a confiança nesse Deus que sustenta. E por vezes nos precipitamos e achamos que a vida pode ser carregada pelas nossas próprias forças. Só que quando a gente começa a viver assim, a vida vai ganhando um peso muito grande, até que ela chega ao ponto de se tornar insustentável, porque a gente não consegue dar conta do existir. A gente não consegue. Então a gente precisa se submeter à grandeza do Senhor e entender que Ele é o Senhor e não eu. E é por isso que eu contribuo. Então vamos orar e eu quero que você ore comigo e contribua também. Querido Deus, muito obrigado pela Tua graça soberana. Obrigado por sustentar o nosso viver. Obrigado por sustentar a nossa casa. Obrigado, Deus, por nos abençoar por meio dos nossos trabalhos, por meio dos nossos empregos, dos nossos compromissos. Obrigado porque a Tua bondade se revela dessa maneira. Obrigado por demonstrar o Teu amor de infinitas maneiras. Senhor, nas nossas contribuições que exista um gesto verdadeiro de adoração, em que nós entendemos então que nós somos os necessitados e contribuímos como forma de ensinar o nosso viver a depender de Ti. Por favor, Deus, recebe tudo mais que acontecer nessa noite. Seja uma expressão genuína de adoração e de reconhecimento da Tua soberania. Tudo pertence ao Senhor, inclusive o nosso viver. Inclusive tudo aquilo que está debaixo do nosso controle também pertence ao Senhor. E nos dá sabedoria, Deus, como igreja, de usar esses recursos de maneira sábia e condizente com a pregação e a anunciação do Teu Evangelho para todos os povos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Não vai ter ninguém aqui à frente e você pode contribuir também nesse momento. Ainda falando de contribuições, eu quero muito agradecer à igreja pelas contribuições que nós temos recebido semana após semana, das roupas, dos utensílios domésticos, calçados. Muito obrigado pela sua contribuição, tem nos abençoado e a gente está preparando o envio para abençoar outras pessoas. E se você ainda não trouxe e deseja contribuir, até no próximo domingo nós estaremos recebendo. Tá bom? Então, até o próximo domingo, você que ainda deseja ofertar e contribuir, e nós estaremos recebendo. Então, tem essa data limite, mas é algo positivo para a gente preparar e abençoar a vida dos nossos irmãos a tempo. Tá bom? E agora nós vamos participar de um momento também muito significativo para a nossa igreja. São momentos de orações uns pelos outros. Quem é de casa já sabe como funciona, né? E a gente vai orar uns pelos outros, então, por favor, nós somos de casa, vamos ao encontro de pessoas que a gente ainda não conhece, talvez. Rever amigos, reforçar essas amizades, abençoar a vida deles. Você que nos visita, não se preocupe não, viu? Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Deus abençoe você e a gente vai se levantar agora e orar uns pelos outros. 4 pessoas é um número ideal. Não mais que isso, por favor, para que a gente possa aproveitar. Nós temos pouquíssimo tempo. Vá ao encontro de pessoas que você ainda não conhece. Vá ao encontro de pessoas que você ainda não tem um vínculo. Adriano.
Vamos orar. Precioso Deus, nós te agradecemos, Deus, pelo dom da vida, pelo teu cuidado. Nós agradecemos porque o Senhor pôde nos reunir a esse lugar. Nós agradecemos pela tua bondade, que tem sido constante sobre o nosso viver. Pai querido, nós nesse momento em que estamos reunidos em oração, clamando ao Senhor, nós trazemos diante do Senhor a nossa vida e nosso viver, junto também a nossa casa, a nossa família, as nossas inquietações, as nossas inseguranças, os nossos medos. Senhor, que sabemos, Deus, que o Senhor ouve, está atento e se importa com cada realidade da nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de maneira muito especial. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos ajudado. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos fortalecido, nos direcionado, nos capacitado. Senhor, nós, nesse momento, Deus, lembramos de orar por pessoas que amamos, pessoas que nós verdadeiramente nos importamos e que, por alguma razão, Deus, elas não estão mais entre nós, ou elas se veem distantes. Pai querido, que o Senhor os visite, que o Senhor os abrace. Se elas estão passando por enfermidades, que o Senhor se faça presente ali, restaurando, abençoando. Se elas estão vivendo dores na sua alma, na sua angústia, razão de significado, razão por significado, que o teu evangelho seja presente e atuante ali também. Querido Deus, nos ajuda, Deus, a viver em conformidade à tua palavra, nos ajuda a viver de maneira alinhada ao teu evangelho, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas incapacidades. Nos ajuda a olhar unicamente para Ti e ter clareza nas decisões que viemos a tomar. Agora, Senhor, que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, direta e vivificante. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já sabe, né? É hora de você dar abraço em todo mundo. Celebrar todo mundo. Dar boas-vindas. Aprende o nome se você ainda não sabe. Né, Ana? Faça isso, Ana. Rui. Deixa eu pedir o Rui aqui para vir aqui à frente, enquanto você assenta. Bom, enquanto você toma o seu lugar, eu quero dar boa noite para você, ainda que eu não dei a boa noite, e nos apresentar mais uma vez. Somos a Igreja Batista Campos Manaus, e Deus tem nos dado o privilégio de tornar o seu nome conhecido. Que bom receber você, que bom que você escolheu estar aqui entre nós essa noite. Enquanto você encontra um lugar, eu queria que o Matias me ajudasse, colocasse na tela. E eu quero falar para você um pouco sobre as nossas programações de final de ano. Tem muita coisa acontecendo em nossa igreja. E eu queria que você tomasse nota para que você pudesse participar conosco de alguma forma, em alguma dessas programações, ou quem sabe ainda em todas elas. Porque você é muito bem-vindo a estar conosco. Bom, nós temos aí nossa próxima programação, no próximo sábado, dia 29, às 8 da noite, aqui nesse espaço. Nós vamos até a meia-noite com a nossa vigília. Depois eu falo um pouco mais sobre ela. No dia 6 de dezembro, a nossa confra. É uma confraternização para toda a igreja. E eu vou explicar um pouco mais ela também. Mas eu vou começar a explicação de trás para frente, né? E eu quero falar primeiro sobre o nosso especial de Natal. Especial de Natal. Se você já conhece, já participou de algum especial de Natal, você sabe que é algo muito significativo
para a nossa igreja. E você já começa a ver as primeiras decorações, né? Os primeiros sinais da proximidade desse momento tão celebrativo na vida da nossa igreja. Nós não celebramos o dia 25 de dezembro, nós sabemos que não é exatamente esse o dia do nascimento de Jesus, mas nós celebramos o fato de o nosso Senhor ter nascido e ser enviado a esse mundo, e é isso que nós celebramos, a chegada do Redentor, a chegada do Messias. E o especial de Natal, ele é totalmente autoral. A nossa igreja prepara as canções, prepara todo o teatro, a turma já está ensaiando, já tem algumas semanas ensaiando, e é uma noite muito bonita, e eu quero muito deixar para que você guarde essa data, para que você convide os seus amigos e já se prepare para esse dia. É num domingo, como esse que nós estamos, também às 18h30, no mesmo horário de culto, para que você prepare os seus amigos, convide todo mundo para estar aqui. Nós queremos ter um bom problema aqui, nós queremos ter o problema de não ter espaço, né? Então a gente quer ter esse cuidado de preparar algo muito especial. Então os ensaios já começaram, inclusive, nós precisamos de muita gente para servir em muitas áreas, principalmente na parte de decoração, na parte de canto, na parte de teatro. Então se você quer participar, nós temos oportunidades e vagas para você, tá bom? E aí você precisa procurar o Charles, que está aqui, ou o Igor, que está em algum lugar. Para lá, o Igor está cuidando da Ana Lilian. Então ele está por ali por fora. Beleza? Mas você pode falar com esses irmãos e eles vão direcionar você em como você pode contribuir e tudo mais. Bom, deixa agora, como eu estou de trás para frente, né? Deixa agora falar da Confra, que daqui a 2 semanas, se eu não estiver errado. O que é a Confra, né? A Confra é uma outra data, se não uma das mais esperadas dessa igreja, porque acontece um momento de retrospectivas, um momento de palavra, um momento de louvor, e tem algo que acontece que é muito marcante na história também, que é o famoso bingo. Eu sei que não é muito gospel isso, mas ele acontece, tá bom? E aí você também pode participar. Como é que eu participo da Confra? Bom, a primeira coisa é que você tem que confirmar a sua presença. Por que tem que confirmar a presença? Porque envolve comida, envolve mesa, envolve prato, envolve jantar. E aí a gente precisa ter uma noção de quantos teremos aqui, para que não falte nada, né? Para que seja bem servido para todo mundo. E aí você pode contribuir da seguinte forma. A primeira forma é dizer, eu vou. E aí você pode fazer também o seguinte, você diz assim, eu vou e eu vou levar meu amigo, minha amiga. Mas essa pessoa nunca veio na igreja. Não tem problema. Aí é uma boa razão para a pessoa vir, não tem problema. Vou convidar algum parente meu pai, minha mãe. Faça isso, por favor, convide esses seus amigos, convide as pessoas que você ama para estarem aqui com a gente na Confra. Só tem um detalhe, você precisa confirmar a presença. É taxa de inscrição? Não tem taxa de inscrição. A confirmação é meramente por uma questão de organização, para que a gente não seja pego de surpresa, tendo um número que a gente não consiga suprir quanto refeição. Mas tem um detalhe, a terceira forma que você pode contribuir é trazendo um prato, ou melhor, a segunda forma é trazendo um prato. E aí o que a gente faz, né? Aquele famoso junta-panelas, uma ceia de Natal. Percebe isso? Ceia de Natal, mesão posto e tudo mais. E aí você diz, olha, eu vou levar meu amigo, vou levar minha mãe e eu também vou levar um prato. E aí você precisa dizer que prato é esse, porque a gente toma nota disso e aí a coisa fica mais bem organizada. Perfeito? Como é que eu faço isso? Aí você vai ter que procurar uma outra pessoa. E eu quero chamar a irmã Vânia, que está aqui, ela vai só levantar o braço aí para ajudar a gente a tomar nota, e a outra pessoa é Paula, que está aqui do meu lado direito. Então, vocês vão precisar procurar essas duas pessoas e dizer assim, olha, eu estou dizendo para você a minha confirmação e a confirmação de mais alguém, e eu posso contribuir com refrigerante, com suco, com um doce, uma sobremesa, aí você vai falar das suas possibilidades, tá bom? Então, funciona assim a Confra. E aí você pode também contribuir com algum brinde do bingo, né? Você pode dizer assim, meu irmão, eu vou dar alguma coisa para sortear lá na hora, vou levar lá tal coisa. E tudo isso a gente já anota para ter organizadinho, bonitinho. E aí, quem sabe, você ganha o bingo, né? O presente e tudo mais. E, ó, tem um negócio interessante aqui. Não
Não é falação só para você estar aqui, não. Mas de verdade, cara, geralmente quem está pela primeira vez ganha, meu. Isso causa uma perturbação nos mais velhos, mano. Aí os caras ficam... É ou não é? Quem está aqui, não é verdade? A galera que está vindo pela primeira vez, aí vem o fariseu e diz, mas nunca veio na igreja e ganhou, né? Mas acontece. Acontece isso mesmo. E a pessoa nem volta, não tem problema, meu irmão. Venha, ganhe o seu brinco e presente e vá. Vá na paz do Senhor, não precisa voltar, não precisa pagar nada. É uma noite de festa, de festa. A gente vai ver retrospectiva, vai se emocionar, vai relembrar de tudo que a gente viveu esse ano. Bom, isso é a confra. Então, já falei do especial de Natal, já falei da confra e a vigília. Bom, vigília é algo também tem especial. Porque é um momento que são 4 horas de culto, né? Um cultão, né? Por quê? Porque a gente vai ouvir testemunhos, nós vamos ouvir histórias do que Deus está fazendo na vida das pessoas, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem trabalhado nos corações ao longo do ano, nós vamos ouvir a história de como Deus tem se revelado na vida das pessoas. E a gente tem um tempo de oração, a gente tem um tempo de louvor, e também envolve comida. Rapaz, nós somos crentes, crente come demais, tem comida também, tem sopa, tem algumas coisas especiais, e você também pode falar com a Vânia, pode falar com a Paula, mas especialmente nos pequenos grupos essa semana a gente vai passar a lista do que você pode contribuir, você vai dizer, olha, eu vou contribuir com tal coisa, eu vou contribuir com tal coisa, e aí fica uma festa muito bacana, e a gente é alimentado no Espírito, é alimentado também no nosso viver, né? E a gente consegue chegar à meia-noite tranquilo. Tem um detalhe, uma das grandes preocupações para quem está vindo para a vigília é como eu volto para minha casa, né? De meia-noite a coisa fica um pouco mais apertada. Meu irmão, a gente tem uma rede de apoio de carona muito boa, então não se preocupe. Mas aí talvez você diga, mas eu moro longe. O pastor mora no Nova Cidade, então você já sabe que é longe. Eu tenho noção do que é um pouco mais distante daqui onde nós estamos. Então fica tranquilo, por favor, não deixa isso ser um empecilho para que você esteja aqui. Você vai aproveitar muito bem essa noite. Então, das 8 da noite às 0 horas, nós vamos, até determinado horário, a gente vai estar com as portas abertas, mas depois de determinado horário a gente vai fechar, não porque só entra os santos aqui, não, mas uma questão de cuidado, de zelo também, mas saiba que nós estaremos aqui repartindo e tem muita coisa boa participando e acontecendo. Bom, eu acho que eu falei tudo, eu acho que é isso. Tem um detalhe, acabei de olhar minhas anotações aqui. Nesse dia da vigília, você tem a oportunidade de falar um pouco do seu testemunho, daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida, pelo que você é grato ao Senhor ao longo do ano. Para isso, a gente faz uma seguinte orientação para você. Que você escreva isso em um tempo de 2 a 3 minutos, pouquíssimo tempo, mas que você escreva e você venha aqui e leia e fale daquilo que o Senhor, de como o Senhor tem te abençoado ao longo desse ano. Tá bom? Então é um encorajamento, você vai ter oportunidades, ao longo da vigília nós vamos ter oportunidades para isso, mas a minha sugestão é que você venha preparado para isso. E escrevendo, você direciona melhor a fala. Feito isso, agora eu acho que eu terminei os meus avisos. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia. A minha Bíblia já sabe o livro de Gálatas, galera. Sabe por quê? Porque soltou uma folhinha, cara, que dá exatamente no Gálatas. Então, para quem está chegando agora, a gente vai para Gálatas. Na verdade, não vai agora, porque nós já estamos há 17 semanas em Gálatas. Então, a gente está indo mais uma vez para a epístola, para a carta, que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. E, finalmente, vamos encerrar essa carta hoje. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Quando eu falei que finalmente nós vamos encerrar, teve gente que vibrou assim. Por quê? Tá tão difícil Gálatas assim? Bom, talvez eu queira voltar em Gálatas na semana que vem, pronto. Não, brincando, vamos para Gálatas capítulo 6.
Nós vamos ler o versículo 11 ao versículo 18, e assim fechando essa carta tão preciosa. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho a vocês. Versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Versículo 14. Quanto a mim, eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado por mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Versículo 16 de Gálatas do capítulo 6. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Último verso, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Eu queria repetir o versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Bom, nós estamos na reta final. Essas são as últimas palavras. São com essas palavras que Paulo termina uma carta tão poderosa, tão forte. E depois de 15, 16 ou 17 semanas estudando detalhadamente, ou tentando entender ponto a ponto desta carta, de maneira nenhuma eu acho que nós nos tornamos especialistas em Gálatas. Ontem alguém disse assim, não, pastor, eu estou especialista em Gálatas, eu já sei tudo de Gálatas. Mas não é essa a intenção em que nós pudéssemos ser especialistas, até porque, de maneira nenhuma eu julgo que a gente tenha esgotado o conhecimento e a sabedoria desta carta. De maneira nenhuma eu penso que a gente esgotou o aprendizado desse texto. Mas aqui, sabe aquela frase que a gente já ouviu ou disse por aí? Bom, por último, mas não menos importante. Já ouviu essa frase? Bom, por último, mas não menos importante. Bom, essa expressão se encaixa bem aqui, do versículo 11 ao versículo 18. Porque aqui é a última parte, mas ela não é menos importante. Não é porque Paulo está encerrando a carta que agora ele está diminuindo o passo, querendo desacelerar. Porque geralmente o nosso desejo é esse. Quando a coisa está para o final, a gente por vezes já empurra, já vai levando as coisas de uma maneira não dando atenção devida. Mas não é o caso aqui. Paulo está desenvolvendo esse texto todo, mas aqui, chegando no final, ele parece que reforça que é algo importante que precisa ser dito, então a gente não pode levar de maneira despretensiosa ou despreocupada. Observa como ele diz no versículo 11. Versículo 11, Gálatas 6, versículo 11. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Isso me lembra uma história. Eu estava num dia muito corrido, e eu tinha dito para a Laísa, para minha esposa, eu disse, vai ser um dia corrido, eu vou tentar muito pegar você na escola no horário da sua saída. Mas vamos conversando, porque pode ser que eu não consiga. E aí ela me manda uma mensagem, e aí, você vai poder me pegar? E aí eu respondi, claro, eu já estou a caminho. E aí ela disse assim, mas por que você gritou? Isso no WhatsApp. Eu disse, como assim gritei? E só que eu estava dirigindo, querendo chegar no horário, eu não percebi. Mas por que você gritou? Aí eu mandei um áudio assim, não, estou tranquilo, está de boa. Eu só disse, claro, estou indo. Aí ela disse, não, mas tu escreveu em caixa alta. Né? No WhatsApp, caixa alta é falar um pouco mais firme, né? Falar com letras grandes. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vejam com que letras grandes escrevi, de próprio punho. Ele está dizendo assim, prestem muita atenção no que eu estou dizendo para vocês. Então é como se Paulo, para os nossos dias, né, escrevesse em caixa alta, em negrito, alguma coisa assim, para que chamasse a nossa atenção. Ou seja,
Paulo está dizendo assim, não é porque eu estou terminando que vocês vão deixar passar batido. Não é porque eu estou terminando que você vai dizer assim, poxa, nem percebi que ele escreveu isso. Então ele de alguma forma dá uma sacudida para que a gente mantenha a atenção sobre o que ele vai dizer. Mas alguns estudiosos também dizem que quando ele diz que vai escrever com letras grandes e de próprio punho, alguns estudiosos sugerem que Paulo tivesse alguma limitação física. Ele talvez tivesse algum problema de visão. E por isso que ele parece que agora diz, olha, eu vou escrever de próprio punho. Ou talvez alguns estudiosos queiram garantir que a carta é verdadeira. Então vocês vão ver a minha letra aí. Vocês vão ver o meu punho traçado aí. De modo que garanta a autenticidade sobre o que eu estou escrevendo. E a autoridade sobre o que eu estou escrevendo. Mas de maneira geral, o que Paulo está querendo dizer no versículo 11 é, levem a sério o que eu vou dizer. Ou seja, isso é muito importante para a vida espiritual de vocês. Então, o que é tão importante assim para a vida espiritual? Vamos ao versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Bom, o que Paulo está fazendo aí no versículo 12 é condenar aquilo que ele já havia condenado durante a carta toda. O que ele quer dizer é que a vida cristã não consiste em viver uma vida que causa uma boa impressão exteriormente. O que ele está querendo dizer é que pessoas que querem causar uma boa impressão no seu viver gospel, e aí você entende quando eu uso a palavra gospel em tom realmente irônico, no sentido de dizer, a vida cristã não consiste em viver de aparência. O viver cristão não é um convite a viver de encantamento exteriores. O que Paulo está condenando é justamente aquelas pessoas que querem viver desejando causar boas impressões. Mas tudo coisa de fachada. E ele está dizendo, condenando exatamente isso. O que ele está dizendo é que o evangelho, o cristianismo, não é uma questão de observâncias exteriores, mas é uma questão de transformação interna. O que Paulo está tentando sacudir a gente, para que a gente preste atenção com letras grandes, é que o cristianismo, ele é algo substancial e não superficial. Porque a gente há de concordar com Paulo que alguns dos sorrisos que nós entregamos durante a semana nem sempre revelam o que está acontecendo por dentro. A gente há de concordar com Paulo que, por vezes, as nossas conversas com pessoas, nós até nos sentimos livres porque conseguimos esconder delas o que se passa por dentro. Mas Paulo está dizendo que não dá para viver assim com o Evangelho. O Evangelho é profundamente substancial e ele tem concretude lá dentro, e não exteriormente somente. Gálatas no capítulo 5, versículo 11 e 12, é um texto que a gente já leu, a gente não precisa voltar, mas eu vou dizer para você o que diz lá. Gálatas capítulo 5, versículo 11 e 12, diz o seguinte: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Percebe que Paulo está dizendo que a obra redentora é escandalosa. Ela é um escândalo. Todas as vezes em que você pregar o Evangelho de maneira genuína e impactante e transformador, ele sempre vai gerar um certo insulto para quem está ouvindo. Eu não sei se você já teve essa sensação. Ou talvez você já tenha percebido isso com você. O Evangelho é um insulto porque ele fala que nós somos fracos e ele diz que nós somos pecadores. Preste atenção nisso. O Evangelho, ele sempre vai apontar para a nossa realidade como fracos e pecadores. Hoje em dia nós ouvimos o Evangelho que eu posso dizer com muita tranquilidade, que é o falso Evangelho, que é o Evangelho triunfalista, em que ele pretende falar e deixar com que os nossos egos sejam amaciados, em que nós somos pessoas somente incríveis e amadas, e isso é verdade, mas antes de a Bíblia dizer que você é amado, a Bíblia diz que você é pecador.
E a verdade do Evangelho é que nós somos mais pecadores do que nós imaginávamos que fosse, mas também nós somos mais amados do que poderíamos suspeitar. Isso é o Evangelho. E não somente a parte B. Não posso escolher somente essa parte, dizer que o Senhor me ama e que Ele tem um plano especial para mim. Isso é verdade? Isso é verdade, mas você precisa entender a totalidade do Evangelho. E o que diz a totalidade do Evangelho? Você e eu somos pecadores e vivemos de maneira ofensiva ao Senhor. E por isso, por termos essa vida, precisamos ser salvos. Então, Paulo está querendo dizer que tem pessoas que elas querem ignorar a cruz de Cristo. E elas não querem ser perseguidas por causa da cruz de Cristo, elas querem viver de boa impressão, de boas aparências. Paulo está dizendo assim, olha, essas pessoas, elas não são dignas do Evangelho. Para um grupo da sociedade, o Evangelho, ele pode soar como opressor. Você já ouviu essa expressão? Ou intolerante. Existem alguns grupos da nossa sociedade que olham para a Bíblia e dizem, a Bíblia é intolerante, a Bíblia é opressora. E você está lá no meio desse povo ouvindo e compactuando com essas pessoas. Cuidado, talvez você esteja só vivendo o Evangelho de aparência. Mas também o Evangelho ele é ofensivo ou ele nos confronta porque ele diz para as pessoas religiosas que nada do bom viver que elas entendem fazer contribui para levá-las para o céu. Você lembra da história de Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, quando ele quer conversar com Jesus, e Nicodemos era um exemplo de homem bom, um homem respeitado, um homem de religiosidade admirável. E aí Jesus chama ele para conversa e diretamente diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Para aquele modelo e exemplo de ser humano, a palavra de Jesus é, você precisa nascer de novo. Porque o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos, Nicodemos, não adianta você viver cumprindo todos os dogmas e todas as doutrinas, se você não entender que você é pecador, você não nasceu de novo. Não adianta você achar que você vai agradar a Deus porque está obedecendo todas as normativas estabelecidas pela sua fé. Não é dessa maneira que você se aproxima de Deus. Então o Evangelho, ele é ofensivo para o nosso viver, porque o Evangelho é contracultural. Antes de o Evangelho dizer que somos amados, ele diz que nós somos culpados. Agora, eu não sei o quanto isso te coloca numa situação um pouco reflexiva, porque gente que quer viver de boa aparência exteriormente é gente que está muito preocupada em ostentar uma espiritualidade, mostrar uma piedade que não existe. E essas pessoas que querem ostentar, que querem viver de aparência, são pessoas que querem reconhecimento da sua fé. São pessoas carentes de elogios. São pessoas carentes de cumprimento do pastor. Porque, na verdade, elas querem causar impressões. E elas são tão competitivas em causar impressão que elas competem até na dor. Você já viu gente que compete na dor? Deixa eu contar para você alguém que compete na dor. É quando alguém diz assim, poxa, essa semana foi muito difícil. É, mas você precisa saber da minha. A minha foi muito difícil para eu chegar até aqui. Eu não estou querendo zombar da sua dor. Eu só estou querendo dizer assim, foi doloroso para o outro. Para você talvez tenha sido, mas não precisa dar aquele tom de que para você é mais especial. De que você é mais amado, de que você fez mais do que o outro. Porque tudo isso é um desejo de causar uma boa impressão. Você talvez esteja querendo declarar que você orou mais que o outro, que você leu mais que o outro, que você leva mais sério a vida que o outro. Paulo está dizendo, olha, não viva dessa maneira. Não viva dessa forma. Não basta simplesmente fazer a coisa certa, é preciso ter a motivação correta. Um outro texto que eu vou citar para você não precisa abrir a Bíblia, mas se você for lá para Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6 é um texto que é muito conhecido,
lá quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. Aqui o subtítulo da minha Bíblia está A Ajuda aos Necessitados, quando fala que nós devemos ser generosos, mas ele está dizendo assim, olha, não deixa que a sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Então, não é que a gente não tem que ser generoso, é que a gente não tem que ser exibicionista por ser generoso. Ou depois, quando ele está falando, ele vai falar sobre a oração. E ele está dizendo, não seja também como aquelas pessoas que querem orar em voz alta e mostrar quanto elas são eloquentes na sua oratória. Aí Jesus diz assim, ó, entra no seu quarto e fecha a sua porta. Isso é oração. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não é que a Bíblia é contra ajudar os necessitados, não é que a Bíblia é contra a oração. Mas a Bíblia está querendo nos dizer que não basta você fazer a coisa correta, o seu coração tem que ter a motivação correta. Não basta você ter práticas boas, de boa aparência, importa que o seu coração esteja com a motivação correta. O que a Bíblia está querendo dizer é que, por vezes, para causar boa impressão, nós estamos ajudando os necessitados, nós estamos orando, fazendo o jejum. E nesse texto do capítulo 6, quando a Bíblia fala, olha, quando você for jejuar, não mostra que você está triste. Sabe aquele tipo de pessoa que quer mostrar que está dolorido, que está doente, para que os outros perguntem, para que aí você tenha a oportunidade de dizer das suas dores. Não queira ficar mostrando para os outros que você está vivendo isso ou aquilo. Então, não adianta a gente estar fazendo as coisas para querer receber os elogios. Esses que desejam causar boa impressão exteriormente, eles estão tentando obrigá-los a circuncidar-se. Sabe por que eles agem desse modo? Apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Essa parte é muito importante. Apenas para não serem perseguidos por causa da cruz. Seguir a Jesus implica sofrer perseguição. Seguir a Jesus implica sofrer perseguição. Graças a Deus, no nosso país, essas perseguições não são a níveis como nós vemos na Nigéria e em outros países em que o evangelho é proibido. Mas o que Paulo está querendo dizer é que as pessoas que querem viver exteriormente, elas estão preocupadas com elas mesmas, elas estão preocupadas com a aparência delas, elas não querem ser confrontadas por causa da cruz. E o que ele está querendo dizer? Nesse caso, ele está dizendo que esse tipo de gente é quem quer circuncidar-se. O que é circuncidar-se? Circuncidar-se é a marca de que você pertence ao povo de Israel, ao povo judeu. E ele estava dizendo que tem gente querendo circuncidar-se para ficar de bem com os judeus e de bem com os cristãos. Ele está dizendo que tem gente que quer ficar de boa aparência, que não quer ter problema com um grupo, porque quer continuar pertencendo ao antigo grupo e quer continuar vivendo com o novo grupo. E ele está dizendo assim, sabe por que as pessoas estão vivendo querendo pertencer a esses dois grupos? Porque eles não querem ser perseguidos. Eles querem ser os legais com todo mundo, mas não se posicionam quanto ao evangelho. São pessoas que não estão preocupadas com o evangelho genuíno, elas estão preocupadas com elas mesmas. Porque elas não querem ser confrontadas pela sua antiga maneira de viver. Elas querem ser aceitas por todos os grupos. E elas querem ter a sua boa impressão mantida. E Paulo está dizendo, olha, muito cuidado disso. Porque se você ainda não entendeu que o Evangelho e a cruz de Cristo é a sua maior identidade, e você fica com uma parte do Evangelho, mas tenta pertencer a um outro grupo, você tem que rever se você de fato entendeu o que é Evangelho. Porque se você tenta manter a boa reputação e não se posiciona pela cruz de Cristo, talvez você não tenha entendido o que é a cruz de Cristo. Talvez você esteja ainda querendo viver de boa aparência, querendo ser legal com todo mundo. Cuidado com isso. Versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. O que isso quer dizer no versículo 13? Que as pessoas que são religiosas,
elas que se circuncidam, elas não conseguem cumprir a lei de quem obedece à circuncisão, mas elas querem obrigar de vocês que vocês obedeçam. Em maneira geral, é viver de maneira hipócrita, que é falar para o outro viver, mas você mesmo não vive. Dizer para os outros cumprirem, mas você mesmo não cumpre. E aqui um alerta muito grande para os pais. Tem muitos pais que querem ver os seus filhos na fé, mas eles mesmos não querem a fé. Tem muitos pais que dizem para os seus filhos, olha filho, você precisa ir para o pequeno grupo, mas eu não vou para o pequeno grupo. Tem muitos pais que dizem, filho, o correto é isso, mas eu não vivo de acordo com o que eu entendo. Isso é viver de maneira preocupada com o exterior. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, mas querem, no entanto, que vocês cumpram. Querem que vocês sejam circuncidados. Viver de aparência é querer ter o poder sobre a vida dos outros, mas eu mesmo não me importo com isso. Se eu estou vivendo ou não, não é importante, contanto que eu tenha o domínio sobre aqueles que me obedecem. Isso é viver de maneira em querer viver, em querer que a vida dos outros seja um troféu. Ele mesmo não vive, mas exibe o outro como um troféu que vive. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com essa vida vazia de não querer compromisso, mas exigir dos outros um compromisso. Versículo 14, Paulo vai falar o contraponto dessa vida. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Bom, palavras fortes do apóstolo Paulo no versículo 14. Quanto a mim, contrário daqueles que vivem o falso evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Por que Paulo não tem do que se gloriar? Porque a única glória da sua vida está na cruz de Cristo. Paulo entende que o viver agora implica conhecer a Cristo. Paulo está dizendo que eu não me orgulho dos ritos que eu cumpro, de quantos jejuns eu faço, de quantos louvores eu tenho decorado, de quantos versículos eu tenho decorado. Não, não é disso que eu me orgulho. Eu me orgulho da cruz de Cristo que marcou a minha vida e que mudou a minha história. E a cruz de Cristo me levou a ser crucificado para o mundo. E o que significa ser crucificado para o mundo? Então quer dizer que eu não vou mais fazer faculdade, quer dizer que eu não vou mais ter amigos não crentes. Não. Você pode sim fazer faculdade, você pode sim ter amigos não crentes. É até bom que você faça tudo isso. Mas do que você mais se gloria na vida? Qual é a sua maior virtude? Do que você acha que a sua vida tem de mais especial? Se você não se gloria em Cristo, você ainda não reconhece Jesus como seu Senhor. O que Paulo está querendo dizer é que, quanto a mim, todas as glórias, todos os títulos que eu tenho, todos os diplomas que eu tenho, todas as viagens que eu fiz, isso tudo é secundário. O que importa para mim é que eu fui crucificado com Cristo. A cruz de Cristo é um marco da minha vida, é disso que eu me alegro, é nisso que está a minha esperança. Ele deixa muito claro que ele tem um marco na vida. Mas não é um marco da circuncisão, como os judaizantes queriam. É um marco da cruz de Cristo na vida dele. Então a marca não está exteriormente, mas ela está interiormente. Que é viver uma vida conforme a cruz de Cristo. Ele está dizendo, o mundo morreu para mim. O mundo morreu para mim. Eu não sei se alguns cristãos hoje podem dizer que o mundo morreu para eles. É uma grande tristeza que tem pessoas que amam a Jesus, se devotam a Jesus, mas elas ainda não conseguiram romper com um passado que não tem Jesus em alguns aspectos. E elas voltam à antiga maneira de viver, porque elas ainda não têm a certeza do Jesus na vida delas. Elas ainda não morreram para o mundo. E olha, talvez você pode achar que você está falando de outro alguém, mas eu falo também de mim. Existem marcas ainda no meu viver que são do antigo Tiago, aquele que não conhecia Jesus, que precisam ser deixadas para lá. Porque agora, com a marca da cruz de Cristo, eu tenho um novo viver.
E ele vai avançar no versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. De nada vale as marcas que eu tinha e que eu carregava na minha antiga maneira de viver. O que importa agora é que eu seja refeito, que eu seja uma nova criação. Você está sendo transformado por Jesus? Ou você está muito preocupado com a aparência, com o que as pessoas vão dizer de você? O Evangelho, ele trata das coisas lá dentro, internamente. E quando elas vêm para o exterior, elas vêm transformadas, porque a transformação do Evangelho é de dentro para fora. É de dentro para fora. Todo esse livro, Paulo defende a não circuncisão, que era aquilo que eu falei para você, a marca de um povo que pertencia ao povo de Deus naquele contexto. Mas Paulo está dizendo que no versículo 16, eu vou avançar: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme a essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Detalhe no versículo 17: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu não sei se você conhece a história de Paulo, mas Paulo trazia no seu corpo muitas marcas do seu compromisso com Jesus. Sabe que marcas eram essas? Das vezes em que ele foi apedrejado, das vezes em que ele foi açoitado, das vezes em que ele ficou preso, das vezes em que ele foi perseguido. O que Paulo está querendo dizer, olha, se eu trago no meu corpo as marcas que eu carrego do Evangelho, do compromisso que eu tenho com Cristo, que eu não abro mão da cruz de Cristo. Preste atenção que Paulo se vale de uma coisa que os outros podem considerar como desprezível. E Paulo se entende como privilegiado. Quantas vezes nós carregamos no nosso coração momentos duros porque somos obedientes ao Evangelho. Existem pessoas que, em determinado contexto que vivem, elas, para levar Deus a sério e crescerem na fé, elas precisam dar um distanciamento das suas amizades antigas. E isso dói. Elas precisam abrir mão de amizades de infância. E de alguma forma ficam marcas do Evangelho de Jesus. Porque aquelas amizades não representam um novo viver que ela tem. E o meu conselho para você, se você vive isso, não rompa nenhum desses relacionamentos em nome de Jesus. Mas todas as vezes em que você tiver oportunidade e estiver junto deles, que fique muito evidente que a coisa que você mais se gloria é da cruz de Cristo. Paulo está dizendo que a vida dele tem marcas do verdadeiro Evangelho. Eu não sei de que maneira as marcas do Evangelho vão aparecer na sua vida, mas provavelmente você vai ter que renunciar a algumas coisas para viver o Evangelho. Provavelmente você vai ter que perseverar em algumas coisas para viver o Evangelho. Provavelmente você vai ter que ter uma coragem para viver o Evangelho. Vai ter que viver sacrificialmente para viver o Evangelho. O que eu quero dizer é que, em certa medida, seguir a Jesus te custa algo. Vai te custar algo, sim. Vai te custar algo. Portanto, cristãos maduros, eles não se exibem, mas eles carregam marcas do compromisso com Jesus. Versículo 18, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu espero que o livro de Gálatas, ou melhor, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificado. Nós vamos orar nesse momento. Eu espero que alguma dessas palavras tenham ficado no seu coração ao longo dessa jornada de semanas após semanas. Mas enquanto você baixa sua cabeça para orar, eu queria te fazer algumas perguntas. O que tem custado para você seguir a Jesus? Se você ainda vive de boa aparência, você tenta flertar com os dois mundos.
você tenta causar boa impressão lá no mundo daqueles que desprezam a Deus. E tenta causar a impressão boa daqueles que hoje obedecem a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não dá para viver assim por muito tempo. Você vai ter que tomar a decisão a quem você de fato quer agradar. Eu espero que você decida agradar ao Criador. Porque eu acho que nenhum dos seus amigos morreu na cruz por você. Eu acho que nenhuma das pessoas, das amizades antigas que você tem, se sacrificaram ao ponto de renunciar a todo o seu viver por você. O único que morreu na cruz e se entregou e se esvaziou por você foi Jesus Cristo. Por que você está preso? Por que você está presa? Você acha que Jesus não consegue sustentar você? Porque o seu trabalho está lá, porque as suas amizades estão lá. Você acha que Jesus não consegue fazer algo novo no seu viver? O que Paulo vai nos convocar é, você tem que escolher o Evangelho. Não dá para flertar com esses dois mundos. Talvez você queria que Jesus baixasse o sarrafo e dissesse assim, não, tudo bem. Não precisa me levar tão a sério. Mas o que Paulo está dizendo, olha, se você passar a levar Jesus como prioridade de vida, algumas marcas dessa escolha vão ficar em você. Talvez você tenha que mudar suas agendas. Talvez você tenha que mudar os seus plantões. Talvez você tenha que mudar o horário que você acorda. Talvez você precise mudar de amizade. Quais são as marcas que são evidentes na sua vida por causa de Jesus? Você tem vivido uma vida preocupado com a aparência? Ou você tem permitido com que o Evangelho deixe marcas reais e autênticas no seu viver? Eu espero que esta carta de Gálatas possa ficar no meu e no seu coração, de modo que nós possamos ser despertados para o que verdadeiramente importa. Quais são as marcas que revelam que você pertence a Jesus? Eu queria muito que você desse uma resposta nesse momento, depois de tudo que você já ouviu. Quais são as respostas que você vai dar? Eu espero que você seja uma pessoa livre em Jesus, que consiga romper com a antiga maneira de viver e consiga viver para a glória do Senhor agora. Priorizar Cristo é dizer e permitir com que Ele dite como as coisas vão funcionar daqui para frente. É permitir com que Ele determine como as coisas vão acontecer daqui para frente. Talvez hoje você esteja muito machucado aqui, muito sem esperança aqui, justamente porque fez da vida o que você bem entendia. E agora o que você carrega é vazio. Enquanto você foi Deus de si mesmo, você determinou as regras. Os relacionamentos se romperam, a tristeza invadiu o seu coração. E você reconhece que é culpado, mas em Jesus você é perdoado. Todos aqueles que se veem como culpados e buscam verdadeiramente Jesus são perdoados. Você reconhece que tem vivido uma vida dúbia. Em nome de Jesus, a minha convocação para que você essa noite tome posição diante de Deus. A minha convocação é para que você decida quem é mais importante, a quem você verdadeiramente deseja agradar. Se você reconhece
como pecador. Peça perdão do Senhor. Nós vamos orar e eu queria que você orasse junto comigo. Querido Deus, Pai, obrigado por essa carta tão poderosa que o Senhor nos permite ter. Obrigado, Deus, pelo Teu Evangelho genuíno que fala conosco. Obrigado por falar de maneira tão direta e tão apaixonante para cada um de nós. Todos aqui, Deus, a começar por mim, a terminar em mim também, passando pela vida dos nossos irmãos. Temos circunstâncias que precisam ser diferentes, prioridades que precisam ser ajustadas, viver que precisa ser corrigido. Por favor, Deus, coloca a nossa vida e nosso viver em ordem. Coloca o nosso coração no lugar. Coloca a nossa mente em Ti. De modo que o nosso viver seja para a glória do Teu nome. Obrigado mais uma vez por falar conosco. Nos conduz para uma semana abençoada no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos louvar o Senhor. E eu espero que essa mensagem, que toda essa jornada que nós passamos ao longo desses meses, lendo o livro de Gálatas, ela tenha sido abençoadora para a sua vida, como foi para a minha. E que você possa ter aprendido um pouco mais acerca de que o Evangelho, em que pese ele ser algo maravilhoso, uma mensagem simples, ele também é algo que traz toda uma carga de responsabilidade para a nossa vida, acerca de como nós vivemos e de como nós nos comportamos como cristãos. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou, mas hoje também nos encontramos à total disposição do nosso Senhor Jesus, que nós possamos assim fazer a vontade dEle. Vamos declarar juntos que nós não somos mais escravos do medo, mas hoje somos filhos de Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus. Que nós possamos permanecer firmes nessa verdade. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
aqui o Senhor ter nos encontrado e hoje nós sermos teus filhos, Pai Santo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vamos juntos, mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade. Uma identidade que nos é dada pelo seu sacrifício na cruz. Hoje nós não somos mais escravos do medo. Hoje nós não dependemos mais das nossas próprias forças. Hoje tudo que nós precisamos fazer é descansar, pois a graça de Cristo nos alcançou. E Ele é suficiente. Glória a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção, chama Santo para Sempre. Eu convido você para que juntos nós possamos declarar a santidade desse maravilhoso Deus que nos alcançou. As muitas gerações unidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção.
cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Juntos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os reinos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, só tu és santo, Senhor. Igreja. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, toda a criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, santo, sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia, Senhor. Santo, santo pra sempre. Glória a Deus, só Ele é santo. Esse Deus maravilhoso que um dia nos resgatou. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que é sobre você. Tenha certeza disso, meu irmão. Você é livre do pecado. Você é um filho de Deus, desse Deus santo e maravilhoso. Que Ele te dê uma semana maravilhosa e abençoada na presença dEle. Que você possa revelar a graça, a misericórdia e a presença dEle na sua vida, onde quer que você esteja. Nós nos encontramos aqui no próximo domingo. Que Deus a todos abençoe. Boa noite.